Fala galera, tudo bem? Estamos aqui no nosso novo episódio do Gestão Tri. Hoje é um episódio muito especial. É um episódio que nós vamos falar de clientes, vamos falar de venda, vamos falar de gestão. Como a gente já vem falando em todos os episódios, é que esse aqui é um momento onde a gente vai contribuir com o teu negócio, com a tua gestão, com formas de como evoluir no teu negócio. A gente sempre traz algum convidado especial. Hoje nós vamos estar na bancada comigo, Rafael Rocha, e já te peço aí para você seguir a gente na rede social. Eu sou o @Rafa Rocha Vendas. Então vamos estar falando sobre comercial, como mesmo eu falei. Júnior, fala um pouquinho sobre esse convidado aí para nós aí. Pois então, para quem ainda não me conhece, Júnior Ramos, da N Ramos Mudanças, segue a gente no Instagram também, por favor. E tenho a honra e a alegria de chamar um convidado extremamente especial aí por nós. Ele é pai do Theo, marido da Marina, gestor comercial e sócio da Soul, um baita profissional, um grande amigo. Marcelo Santejano, seja muito bem-vindo. Obrigado, cara. Obrigado. Para mim vai ser um prazer. A gente já estava na padaria antes conversando e quase ligando o microfone lá, né, para trocar uma ideia. Então é um prazer muito grande estar aqui, falar com vocês, falar sobre esses assuntos que envolvem a gestão como um todo, né? E eu gosto muito disso. Faz bastante tempo que eu atuo com essa atividade específica, né? Então acho que vai ter bastante coisa pra gente somar no dia a dia de quem vai escutar depois do podcast. Eu acho que é bem interessante. Obrigado pelo convite. Vamos pra cima. A gente que agradece tu estar aqui hoje. É um momento de muita alegria para nós. Marcelinho, pra gente dar esse pontapé inicial aí, por favor, conte-nos um pouquinho sobre a tua trajetória profissional. O que tu fez até aqui para estar onde está? Legal. Vamos lá. Então, é sempre bom a gente falar da gente, né? A gente gosta disso e vai longe. Então, sempre quando eu reflito sobre trajetória, assim, vamos começar lá bem breve, assim, sobre época de escola, né? Eu nunca fui aquela pessoa extremamente notas altas ou coisa do tipo, mas eu sempre fui muito esforçado e sempre procurei atingir o objetivo que se tinha, né? E passado esse tempo de escola, daí eu fui estagiar, passei um tempo estagiando, tive a oportunidade de trabalhar numa empresa. E essa empresa eu fiquei um espaço assim, de tempo relativamente curto, se a gente traz para os dias de hoje, né? Eu fiquei 6 meses. E como é que eu entrei nessa empresa e por quê, né? Por que eu entrei? Primeiro, porque os meus amigos estavam todos trabalhando nessa empresa e é aquela coisa de guri novo, né? Eu quero estar junto com os meus amigos. Então eu fui para essa empresa e lá eu fui trabalhar em almoxarifado. Então lá eu trabalhava separando o material no almoxarifado. Era esses material para a indústria calçadista, então essas fitas, gorgurão, essas coisas assim. Já nem lembro o nome exato do material. Mas o meu trabalho, até brinco, e tem gente que ri quando eu faço isso, meu trabalho era passar o dia inteiro assim, eu parecia o Chaplin. Eu ficava o dia inteiro esticando elástico e cortando na metragem que precisava. Eu quero 30 metros. Eu lá, tirava 30 metros, cortava e entregava. E nessa empresa, que é uma empresa de Novo Hamburgo, eu comecei a ver uma coisa que antes até então não tinha conhecido, né? Que era o trabalho de vendas, que era os representantes comerciais, que era essa coisa assim. Porque o que eu fazia lá, tinha uma gestora, né? Que eu olhava pra ela assim, eu achava legal, né? A postura dela, a maneira como ela cuidava do time. Sempre admirei muito ela até. Um abraço pra Sônia, foi uma das primeiras gestoras que eu vi assim na área comercial. E aí ali eu comecei a ter contato muito com o representante, porque eles chegavam e me pediam, faz isso, pro cliente tal, pra aquilo. Então eu ia lá, fazia o que tinha que fazer, buscava no estoque, preparava o material e entregava isso, né? Só que o que começou a acontecer? Eu comecei a ver os representantes ali e me despertou algo assim diferente, porque eu disse, que legal, né? O cara bem apresentável, assim, né? Comunicação boa. É legal porque ele chega na empresa e todo mundo gosta dele, sabe? Tu percebe, né? Os representantes chegavam e era sempre uma coisa assim, não, tem que correr, tem que atender, tem que fazer porque ele quer, porque ele tá trazendo o cliente aqui. Era tratado diferente, né? E aquilo me despertou uma curiosidade, uma intenção, até mesmo assim, num primeiro momento, acho que foi aquela coisa assim, cara, talvez é isso que me chama a atenção, talvez é isso que eu quero ser, né? E aí passou, como eu disse, foi 6 meses, foi curto, mas ainda dentro desses 6 meses, um belo dia a Sônia, e eu sempre procurei ser sempre muito ativo e prestativo, assim, pras coisas, né? Então a Sônia me pedia, ou qualquer pessoa que pedia, eu saía correndo, fazia e entregava. E a Sônia gostou disso, né? Porque é interessante, hoje eu vejo isso enquanto gestor, se eu tenho alguém que tá ali, que me ajuda e que me dá atenção, evidente que essa pessoa vai me chamar mais atenção, né? E aí a Sônia chegou pra mim e disse, olha, vai ter uma oportunidade dentro da área comercial da empresa e eu gostaria de te indicar.
que tu acha? Tu gostaria de fazer isso e tal? E eu ali, né, cara, chão de fábrica, trabalhando ali, eu disse, cara, quero, né, uma oportunidade pra crescer e tal. E aí ela me indicou, eu fui lá, eu lembro até hoje, assim, a gente entrou numa sala da diretoria, né, aquelas empresas mais tradicionais, assim, uma sala grande, carpete, sofá, tudo que é tipo de câmera lá, enxergando, todo mundo trabalhava, nem tinha noção que isso acontecia, né. E aí me convidaram pra ir pra essa área comercial. Aí eu fui, aprendi, só que o que aconteceu? Eu fui pra essa área pra cobrir uma pessoa que tinha que se ausentar por uma cirurgia. E eu fui sabendo disso, né? Só que eu pensei, cara, eu vou me dedicar porque tem chance, talvez, de eu continuar aqui. Aqui é melhor do que o lugar que eu tava e é isso que eu quero, né? E aí eu comecei a me dedicar e comecei a atender os representantes, assim, bem. E eu tive um representante, que é quem eu sou grato, assim, e sempre você, ele sabe disso, que é o Altemir Wagner, conhecido como Nene no mercado calçadista. Ele foi um cara que eu comecei a atender ele, e ele pedia muita coisa, e com muita urgência e tal. Ele atendia as principais fabricantes de calçado aqui da região, e eu entendi que eu tinha que ajudar ele a fazer o que tinha que fazer. Então eu dava muito retorno pra ele, eu dava a posição das coisas que estavam acontecendo. Eu falava, né, eu tava ali pra ajudar ele. Eu não tava ali pra omitir uma informação, algo do tipo. Eu entregava pra ele o que tava acontecendo e ele ficava tranquilo com isso, ou preocupado, mas com a verdade, né, sobre a situação. E aí passou uns dias, e aí aconteceu tinha uma política da empresa, e não cabe a mim julgar se é certo ou errado, né? Eu saí da área, eu fui convidado a sair da área comercial, porque tinha lá uma política de só trabalhar mulheres na área administrativa. Beleza, tudo bem, respeito, faz parte, né? E aí eu saí, e aí essa pessoa, né, chegou pra mim e disse, olha, sinto muito e tal, por isso, mas infelizmente é uma regra da empresa e tal. Eu disse, não, tá tudo bem. Eu disse, ó, tem duas possibilidades. Ou a gente encerra, né, pra você não te sentir bem, ou tu volta pro almoxarifado. E aí é aquela coisa, assim, como meus amigos trabalhavam lá, e a gente trabalhava todo mundo de guarda-pó, assim, o dia inteiro. Aí quando eu fui pra área do escritório, aí a primeira vez que eu botei uma camisa pra trabalhar. Aí tu imagina os meus amigos pra mim, tipo assim, cara, olha Subiu, aí, né? Subiu. olha aí, vai. Aquelas piadas assim, né? Desculpa. E daí, ela disse, ó, tu tem dessas duas possibilidades, o que tu quer? Eu disse, não, eu volto pra lá, não tem problema nenhum, quero trabalhar, né? E voltei pro almoxarifado. E ali foi pra mim, assim, já, hoje, depois, né, bem mais maduro, refletindo, pra mim ele já foi uma lição em relação a entender que a gente, cara, não pode chegar num lugar e achar que é só ali. A gente, muitas vezes, vai ter que voltar um pouco, né, pra uma coisa boa. E aí eu voltei. Só que esse representante, né, que era quem eu atendia principalmente, cara, ele já muito mais maduro que eu, ele não aceitou, né? Ele disse, não, cara, não pode. Ligou pra mim e tal, e aquelas coisas assim, não pode atender o celular e tal, então eram umas coisas meio difíceis, assim, da gente conversar. Mas ele chegou pra mim e disse, cara, não achei legal, enfim, uma opinião minha sobre isso, e eu gostei do teu trabalho e eu vou te indicar numa outra empresa. E aí ele pegou e me indicou, ele disse, ó, tem uma empresa que tá começando, são 2 guris, são 3 guris, na verdade, em Campo Bom, e eu vou te indicar lá. Uma indústria metalúrgica. E eu disse, não, cara, pode ir, por favor, me indica se é pra fazer o que eu tava fazendo aqui, eu quero mesmo. Aí ele me indicou. Aí eu fui lá, fiz a entrevista e tal, nessa empresa, e comecei a trabalhar lá como assistente comercial, nessa indústria. E ali, aí sim, pra mim, e é outra pessoa que eu sou extremamente grato, assim, que é o Maicon, que foi o diretor dessa empresa, né, e hoje é muito meu amigo. Ele que me deu a oportunidade pra gente começar a trabalhar, ele e os outros 2 sócios, né? E a gente começou a trabalhar, e eu falo bastante dele porque foi quem no dia a dia, assim, me ensinou muito. Os outros também me ensinaram, mas tinha mais contato com ele, né? E dali em diante eu comecei a área comercial. Então nessa empresa eu entrei como assistente comercial e eu saí de lá gestor comercial. Então também foi uma trajetória, foram 7 anos. Essa empresa eu tive a oportunidade de trabalhar no Ceará, eu fiquei quase 4 anos trabalhando lá como gestor administrativo e comercial da indústria. Era uma indústria mais enxuta, assim, então não tinha um corpo administrativo tão grande. Mas lá eu tive a oportunidade também, e como um todo nesses 7 anos, de vivenciar várias coisas, né? E ali, é uma coisa que eu sempre falo, assim, em termos de estudo, né? Eu sempre brinco que eu fiz o caminho ao contrário. Eu fui primeiro para a prática, para a vivência, e hoje eu estudo, né? Para aperfeiçoar cada vez mais. E dentro dessa empresa eu pude, sim, ter experiência com N tipo de clientes, com vários estados do Brasil, então passava viajando, assim, atendendo culturas diferentes, que isso me ensinou a melhorar minha comunicação, me ensinou a conversar melhor com as pessoas. E daí, nesse período todo, eu fui adquirindo muita experiência. E o Michael, ele foi muito, eu sou muito grato por isso, ele foi muito inteligente comigo, assim,
de me colocar em situações para que eu aprendesse. Talvez no momento eu não entendia, mas eu sabia que tinha um porquê daquelas coisas e eu passei por muita coisa, boa e ruim no período, mas todas elas foram para crescer, assim. Acho que essa é um pouco da história até aqui, né? Aí, passado dali, eu fiquei um tempo em uma outra indústria do setor também, muito boa, e tive uma oportunidade. Eu já conhecia a Soul desde quando ela iniciou, né? Eu sou amigo dos sócios que iniciaram, que fundaram a empresa. Então eu já sabia desde o início e acompanhava dos bastidores e achava legal, assim, todo o trabalho que eles faziam, como eles se comportavam e tal. E aí um belo dia eu tive a oportunidade de vir trabalhar na Soul. E a oportunidade que eu tive foi uma coisa que também... Eu sou muito grato às coisas da maneira como que elas acontecem, porque elas sempre têm um porquê e aquilo é positivo, né? E na Soul eu tive a oportunidade de... Eu tava como gestor comercial nessa outra indústria. E a oportunidade foi, olha, tu vem pra cá e trabalha como representante comercial. Vai pra rua, a gente precisa de alguém pra vender. Vai vivenciar muito disso. E lá no futuro tu assume a gestão. Então eu já vim sabendo disso, que era uma coisa que eu gostava. Entretanto, mais um sinal daquele de novo, assim, de... Cara, não é porque eu tô aqui que eu vou passar o resto da minha vida aqui em cima, né? Nesse que eu julgo aqui em cima, né? Mas não vou passar o resto da minha vida aqui. Então, fui lá para representante, fui muito pra rua, bati muita porta, visitei muito cliente, tratei muita negociação, assim, no dia a dia. E isso me deu muita bagagem. Então, isso proporciona hoje, enquanto gestor da Soul, ter mais autoridade para falar dos assuntos que estão acontecendo, ou para lidar com o representante, ou para lidar com o vendedor, porque eu vivi. Eu sei como é que é a rua, eu sei o que acontece no dia a dia, né? Então, um overview, assim, da história toda, né? Tu sabe que, assim, eu vendo tu falar, eu acho muito interessante, porque, assim, eu costumo dizer que a venda, ela é alguma coisa que vem, bate na gente, e depois que tu entra nesse mundo, tu não consegue sair mais. Inclusive, eu tenho um jargão que tu foi picado pela serpente, né? A serpente da venda. Então, é legal de ver isso, que assim, né? Você trabalhava lá no chão de fábrica e tal, e tu já olhava lá, a serpente se mexendo lá, né? O pessoal da área comercial lá, bem apresentados, com boa comunicação. E aí fica a dica pro nosso pessoal que tá nos vendo aqui. E até assim, já digo mais uma coisa também, né? Vai lá e curte o nosso vídeo, porque com certeza você vai gostar de todo o material que a gente vai trazer aí. Então, assim, o quanto é importante o empreendedor entender de venda. E não só de vender produtos, de vender ideias, de vender coisas para o seu time, né? Vender sugestões, metas, desafios. Eu vejo que assim, né? Todo mundo que trabalha dentro do mundo corporativo ou dentro do seu trabalho passa por momentos de venda. Ah, mas eu não gosto de vender. Essa é clássica. Essa é clássica, né? Poxa, eu não gosto de vender. Não gosto de vender, mas tu tem que te vender. Em algum momento da tua vida tu vai ter que te vender. Na tua entrevista de emprego, tu teve que te vender pra alguém pra você poder ser contratado. Seja no final de semana, né, Rafa? Tu vender pra tua esposa, enfim, o Uma passeio ideia, que tu quer fazer no coisa. final de semana, Exato. né? Ao invés de ir no lugar A e no lugar B, a gente vende o tempo todo. Exatamente. E assim, né? Vender tem muito de o que você quer fazer pelo outro, né? Tem uma motivação por detrás da venda. Vou usar o exemplo do Marcelo aqui. Eu gostei muito da tua história, parabéns por ela. Que é assim, o propósito dele, né? Eu quero ir para a área comercial. Então, na primeira oportunidade que teve, cara, a serpente chegou lá, picou ele e ele gostou. E até assim mais também, que é o senso de não se contentar com o momento atual. Na tua história, eu percebi isso muito claro, né? De que assim, eu não estou contente com o meu momento atual, eu não me importo de abrir mão de uma parte do meu resultado ou do que eu tenho de confortável nesse momento para mim buscar algo novo. Você que é vendedor, você que é empreendedor, em alguns momentos da sua vida, você vai ter que fazer algumas apostas. Eu costumo dizer que assim, a vida da gente é como se fosse um jogo, como se fosse um jogo de cartas. Tem um momento na tua vida que tu tem que apostar tudo para poder avançar para o próximo nível. Se você não apostar, você vai viver na mesmice. Você que está nos vendo aqui agora, se você está vivendo na mesmice, talvez está no momento de você fazer apostas certas.
Eu acho que... Desculpa te interromper, Marcelinho. Mas eu acho que duas coisas que eu tomei nota aqui que ficaram tanto evidentes que eu levo muito pra mim. Eu acho que independente do cargo que tu ocupa, o que tu faz dentro da tua empresa, mas hoje se fala muito clichê, mas trabalhar com a mentalidade de dono de empresa, né? Fica um tanto evidente, independente da idade que tu teve, o que tu fazia nas empresas naquela ocasião, que tu tinha a mentalidade de fazer o teu melhor com o conhecimento que tu tinha, com as ferramentas que tu tinha a todo tempo, e aí ao natural mesmo, sem faculdade, né? No histórico, no teu currículo, tu conseguia novas oportunidades e as coisas iam acontecendo pra ti. E aí vem o link da outra situação. Ah, beleza, não tem canudo na mão, mas tu aproveitou as oportunidades e te conhecendo, tenho certeza que lá nos bastidores estava sempre te desenvolvendo, buscando conteúdo em algum lugar, te aperfeiçoando de alguma forma, né? Então a gente vive o mundo de muitas pessoas com canudo na mão, com currículo impecável, mas que nem conseguem atuar na área que estudaram porque não fazem a diferença, não fizeram com aquilo com amor à camisa, né? E quando você tem amor à camisa, depois tu fez a caminhada contrária. Primeiro foi para a prática, para depois ir atrás do conhecimento. Cara, o teu propósito sempre esteve ali e é natural que as coisas aconteçam para ti, né? Sim. Eu ia só complementar uma coisa que o Rafa falou sobre o negócio das cartas e tal. Uma coisa que eu aprendi uma vez que às vezes a gente tem que dar o all-in, né? No poker ir com tudo, né? E saber que, cara, aquilo ali pode ser muito bom ou muito ruim. E a gente tem que arriscar, né? Claro, vai de cada um, assim, da postura que adota, enfim. Mas eu acho importante essa questão de correr o risco de saber. E mais importante do que isso é realmente saber que tem capacidade, que tu tem potencial, que tu sabe que tu já passou por aquilo, que é mais uma coisa que tu vai viver e que se tu fizer bem feito como tu fez o resto todo, a chance de dar certo ela é muito grande, né? E eu trago isso pro meu exemplo da Soul, porque acontece, quando eu tava lá na indústria de maneira, né, relativamente confortável e tal, numa área que eu já trabalhava há pelo menos 8 anos, então eu já conhecia os clientes, já conhecia o produto, já conhecia a empresa, já entendia todo o processo, era confortável pra mim, né? E quando eu recebi o convite dos guris, quem conversou comigo foi o Kaique, que é um dos sócios da Soul hoje também, na verdade ele é fundador, né? Quando ele conversou comigo, pra mim aquilo foi um all-in, porque eu não entendia nada de energia solar, eu não conhecia do setor, né? Embora eu conhecia a empresa deles, eu não vivenciava ela, né? Então pra mim foi novo. E é aquela coisa, tá, vou tomar risco de novo, vou fazer uma coisa que eu não sei, e eu diariamente, assim, eu não vou dizer diariamente, mas com uma certa periodicidade eu acabo entrevistando o vendedor pra vir pro nosso time. E tem muito disso, né? Daquela coisa de não correr o risco, de querer algo confortável, né? E o Rafa pode complementar, assim, voltado para a venda, na minha opinião, tem que ter esse senso de correr risco e de apostar. Tem que acreditar naquilo que tá fazendo muito, porque se tu fica no confortável, cara, a chance de tu evoluir ela é muito, muito pequena, a chance de dar certo, né? Tu sabe que, Marcelo, vendo tu falar isso, eu me lembrei de alguns processos de contratação, onde muitas vezes o melhor vendedor com o melhor currículo não tinha atitude de vencedor. E para mim, hoje, num processo seletivo, o que eu mais avalio num processo seletivo comercial é a atitude. E a atitude, como é que tu mede? Mas como é que tu mede? A atitude não é uma coisa tangível, não é um diploma que o cara traz. Não, mas aí tu tem que entender dos sonhos dele. Aonde que ele quer chegar? Quais são os objetivos? Ele tem isso claro? Ele tem isso metrificado? Outra, quais foram as conquistas dele? Quando ele estiver falando contigo, aonde que brilha o olho dele? Ele brilha o olho dele quando ele fala de alguma coisa que aconteceu na infância, que foi alguma coisa onde ele foi coadjuvante, ou uma coisa onde ele foi protagonista. Vendedor é protagonista de sucesso. Sucesso para ele, sucesso para as pessoas que estão em volta dele. Ele precisa ser referência para algumas pessoas. Se ele não tem isso, talvez ele não tenha a atitude de alguém que quer realmente se transformar e fazer os negócios crescerem. Eu acho bem importante isso. Acho que um vendedor ele precisa ter esse quê, porque assim, a gente vive de muitos nãos. Inclusive no bastidor aqui a gente estava falando, e eu vou usar uma frase tua que eu gostei muito, e você que está nos vendo agora vai entender disso. Que o vendedor que faz a prospecção, ele até as 9 horas da manhã de qualquer dia de trabalho, ele já tomou muito mais não do que a maioria das pessoas que trabalham junto com ele na empresa. Setor administrativo, setor de produção. Então, assim, o quanto ele precisa ser resiliente com isso. E o quanto essa atitude de querer vencer vai superar isso.
Complementa isso para mim, por favor, qual foi o livro, aonde que você buscou essa referência aí, Marcelo, por favor. Tá, legal. É um livro que eu tava lendo ele, eu terminei esses dias, que é o Prospecção Fanática. Ele é um livro que ensina muito, assim, sobre o processo todo de prospecção, dos vários tipos que tem, do porta a porta, do por e-mail, do por telefone, todos os formatos que tem para poder prospectar e gerar negócio, né? E lá mais pro final fala isso, né? E é uma verdade, porque o cara que tá ali, que vai pra rua, vamos imaginar hoje, a gente tá aqui, é uma segunda-feira de manhã, tá chovendo, enquanto a gente tá aqui, tem alguém que tá batendo porta e buscando negócio na rua. Esse cara que tá na rua, quantos nãos ele já recebeu, né? E o quanto ele já foi rejeitado. E aí, vou trazer assim pra mesa pro Rafa também, que vive muito, né? Eu falo Rafa porque vive muito a venda, assim, há bastante tempo, né? O cara que tá na rua lá, o vendedor, ele, como tu trouxe, ele tem que ter muita resiliência, porque é do mercado, é natural esse julgamento de que o vendedor lá que tá batendo na porta, ele tá querendo enganar o cliente, ou ele tá querendo empurrar alguma coisa no cliente, né? E eu, como vendedor também que sou, eu digo isso com muita tranquilidade. Não é. Existe sim a pessoa lá que não é profissional, que quer só empurrar alguma coisa no cliente, mas existe aquele cara que ele adota uma postura profissional e ele tá ali para ajudar o cliente. Basta ele ter a oportunidade de conversar. E aí ele vai entender se tem fit, se não tem fit, se ele pode ajudar ou se ele não pode ajudar. Mas ele tem que ter essa resiliência, porque, por exemplo, se chega vamos pegar alguns exemplos aqui. Chega um advogado na empresa de qualquer um de vocês e quer falar com vocês, a tendência é ele não ser rejeitado, porque ele é um advogado. E alguma coisa ele vai ter ali para falar, ou alguma coisa ele vai agregar. E o que a gente vê na prática muitas vezes? Quando chega um vendedor, a primeira coisa, não, isso aí quer me vender alguma coisa ou quer me empurrar alguma coisa. E não é, eu acho que quando o vendedor ele é profissional, ele vai agregar sim. E aí fica uma coisa assim, pra quem olha aqui, né, olhando pra gestão e tudo mais, em relação a time, eu não posso ter, pelo menos na SOA a gente cuida muito isso, eu não posso ter um vendedor que só quer vender, que só quer empurrar um produto no cliente a qualquer preço, né? E nessa nossa história aí, a gente já perdeu o negócio, porque a gente foi lá e trouxe pro cliente a verdade que iria acontecer. Ele, não, mas o outro não me disse. Cara, mas a gente tá adotando essa postura. Vocês vão perder o negócio então? Sim, a gente pode perder, mas a gente tá te dizendo que vai acontecer isso. Então uma coisa que a gente tem muito na Soul e que eu sempre recomendo pra quem vai contratar, vendedor ou coisa do tipo, é primeiro, ter uma pessoa no time que não tá ali só por dinheiro. A gente não pode ser, né, dizer, não, dinheiro, não é isso. Claro que isso é importante e as pessoas precisam disso pra viver e viver bem. Entretanto, a pessoa ela tem que entender que, por exemplo, o meu propósito quando se fala de venda, eu quero ajudar a pessoa. Eu não quero ganhar dinheiro ali. O dinheiro pra mim vai ser uma consequência pro nosso time comercial, né? Agora, se eu ajudei, por exemplo, daí, se vocês me permitirem, eu trago uma história aqui que eu acho que é muito legal. Que aconteceu recente pra mim. Ultimamente eu tenho ficado muito mais sensível pra essas coisas, de pegar e entender o que aconteceu e refletir sobre aquilo muito, sabe? E esses dias agora eu tava na Soul, encostou um carro na frente da empresa e eu tava levantando pra ir pegar um café e eu enxerguei que o carro estacionou. Primeiro que era um carro diferente de um carro normal, assim, já era um carro mais, né, de nível mais alto, assim. E aquilo me chamou a atenção, porque, pô, por que será que o cara parou aqui, né? Será que aconteceu alguma coisa ou algo tal? Aí desceu, era um senhor. Quando desceu esse senhor, eu olhei assim, ou quer alguma informação, ou quer alguma coisa, né? Por que chegou aqui do nada, assim, na Soul, né? Aí ele tocou o interfone, a menina atendeu, passou ele pra sala de reunião, e ele queria ser atendido, né? E aí, nessa ocasião, a gente não tinha vendedor na empresa, e eu desci pra atender ele, pra conversar com ele. Então eu desci, quando eu cheguei, ele já tava, assim, num estado, me parecia, incomodado, assim, estressado e tal. Aí eu perguntei pra ele o que tinha acontecido. Ele disse, não, eu comprei o sistema. Eu tenho sistema na minha casa. Aí eu já, na hora, o que aconteceu comigo? Eu pensei, cara, eu já tenho sistema. Beleza, ok. Se eu sou um vendedor só preocupado em vender, talvez dali pra frente eu já iria tratar ele de uma outra forma. Só que como o meu propósito não é só vender, o meu propósito é ajudar, né? Eu peguei e disse, tá, mas o que tá acontecendo? Ele, não, eu comprei com uma empresa assim e tal, que não me deu suporte, eu não tô enxergando nada aqui no meu aplicativo, não sei se tá gerando ou não tá gerando energia e tal. E aí eu já me botei numa... Eu parei tudo que eu tava fazendo pra atender ele ali e eu continuei conversando com ele. Ele disse, mas o que tá acontecendo? Mostra aqui teu celular, posso ver? Me permite olhar? Ele, olha aqui, tá vendo isso aqui? Eu disse, não, isso é um monitoramento, assim, assim, assim e tal.
Aí eu lembro direitinho, assim, de tudo, porque pra mim foi uma lição, sabe? Toda essa situação. E ele pegou e disse, tá vendo aqui, eu tenho essa empresa aqui, eles estão me cobrando pra vir agora configurar aqui isso aqui de novo e tal. E ele tava estressado e chateado com a situação e eu dou razão pra ele, né, nessa questão, né? Só que daí eu poderia pegar também, e aí eu acho que tem a ver com postura, né? Eu poderia pegar e pisar ainda em cima e dizer, olha, pois é, tu vê, né, as empresas. Não, eu peguei e disse assim, olha, senhor, né, se isso lhe conforta, a gente aqui também cobra por esse tipo de serviço. Então, né, eu tranquilizei ele para ele entender que aquilo era normal, né? Só que ele, no contexto todo dele, ele estava incomodado com o assunto, então ele trouxe isso. E aí a gente foi conversando e tal, eu fui entendendo o que estava acontecendo. E aí ele disse assim, tu consegue resolver? E aí eu disse pra ele assim, olha, eu consigo que um técnico vá lá na quinta-feira. E aí ele já expressou uma reação, isso era uma terça, né? Ele já expressou uma reação, assim, de não tão contente, né? Aí eu vi aquilo, e aí vem uma das coisas que a gente fala muito sobre experiência do cliente e tal, né? Que é um dos pilares da experiência do cliente é o esforço, né? E aí eu vi que aquilo pra ele era um esforço grande, ele tá vindo ali, imagina, ele não foi atendido pela empresa, a empresa tava chateando ele teve que pegar o carro dele, procurar uma outra empresa na cidade pra achar a empresa, pra atender ele, pra resolver o problema. Quando ele achou a empresa não podia ir na hora que ele queria, né? Nesse exemplo. E aí ele ficou chateado. Aí eu disse pra ele, não, vamos fazer assim, eu me ajusto aqui, e eu vou lá, vou estar lá na porta da tua casa 1h da tarde. Aí ele, não, então tá, combinado. E ele foi embora. Eu não sou técnico ao ponto de chegar lá e configurar. E aí é uma coisa que eu falo sempre pra todo mundo, assim, que muitas vezes o cliente ele não quer solucionar o problema, só solucionar. É claro que ele quer, mas ele não quer só isso. Ele quer atenção. Ele quer ser, né? Ele quer que alguém dê atenção pra ele e trate ele bem. E aí eu disse, eu vou lá 1h. Cheguei lá, o equipamento não é o equipamento que a gente trabalha, então não é mais difícil ainda de ter o domínio. Mas eu fui ajudando ele. Inclusive, eu ajudei ele a ligar pra empresa concorrente pra fazer o que tinha que fazer. Ajudei ele a preencher todo o formulário que tinha. Ele mandou, a empresa foi lá, resolveu o assunto. Ele me deu acesso do sistema dele. E veja bem, até aqui ele não é meu cliente, a gente não tem nenhuma relação nesse sentido. Mas realmente eu queria ajudar. Por várias situações, né? Por N motivos. E aí ele deu o aplicativo, eu acompanhei ainda por 1 mês o aplicativo dele, mandei uma mensagem pra ele dizendo, só pra lhe dar informação, pelo que eu vi aqui, pela potência instalada, por tudo isso, teu sistema tá funcionando, tá tudo bem, tá tudo certo. Ele me agradeceu e tal, e passou. E aí é aquela coisa assim que outra coisa que eu gosto assim, é que quando a gente faz o bem, as coisas boas acontecem. Isso é fato, né? E aí, o que aconteceu? Agora, semana passada, ele teve lá na empresa, ele me procurou, depois ele me ligou e disse, olha, meu filho quer botar um sistema na casa dele, eu quero que vocês coloquem. Posso passar aí, te pegar e levar lá? Aí, de novo, aquela coisa do esforço. Se eu digo pra ele, não, o senhor tem que mandar uma conta, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, eu já dificulto. Eu disse pra ele, não, passa aqui que eu te acompanho, vou lá e a gente olha tudo. Fui lá, a gente levantou todos os dados, agora a gente tá tratando. Então, acho que essa questão de... Eu não queria só vender pra ele, ou só qualquer... Primeiro que no primeiro momento, eu nem poderia vender pra ele, porque ele já tem, né, o que a gente trabalha. Mas eu dei atenção pra ele, eu dei carinho, né, tipo, eu me preocupei com ele. E isso a gente procura, não só eu, mas acho que a empresa inteira, é fazer com todos os clientes. E quando eu tomo essa postura, o cliente passa a enxergar de uma maneira diferente e vê que não é só aquela questão de preço, né? Ou de venda, né? De empurrar um produto. Então, acho que isso é uma das coisas que quando contrata vendedor, pelo menos a gente cuida muito, que, cara, contratar pessoas que se preocupam, né, com o cliente, que se preocupam, não estão ali só para bater meta, fazer volume e fazer venda. Porque eu acho que isso chega uma hora que acaba. Ou começa a acontecer negociações ruins, não saudáveis nem para a empresa e nem para o cliente, e, né, não vai para frente. E o viés, ao contrário, também acontece. Assim como tem empresas que só o vendedor procura vender para bater meta, tal, também tem o viés de que atitudes como essa, Marcelo, também revertem para resultado. Né? Esse talvez não é o resultado a curto prazo, é um resultado de médio a longo prazo. E assim, o que é importante, né? Durante a tua fala eu anotei algumas coisas e assim, para mim o principal ativo de qualquer negócio, o principal ativo é o cliente. Então, assim, a forma como tu conduz qualquer processo dentro da empresa com o cliente vai determinar o teu sucesso ou o teu insucesso. Muitas vezes o teu sistema de atendimento ao cliente, a forma como tu conduz a venda ao cliente não encanta ele. E aí, às vezes, tu tá preocupado que, poxa, eu não tô vendendo mais, mas... E quantas vezes tu entrou no teu negócio como se fosse teu cliente?
né? Desde a tua vitrine, desde a tua fachada, desde detalhes pequenos do tipo como que teu time tá dando bom dia pro teu cliente. Bora lá que tu tem muito a acrescentar, com certeza. Vou citar aqui um exemplo. A gente tem um protocolo de atendimento lá na empresa, onde a gente espera o momento certo para largar algumas informações. E são inúmeros os casos onde, por exemplo, mandei o orçamento, tá? E aí, para o segmento de transporte e mudança, tá? É o meu negócio. Tem muito caminhão que faz frete, mas são poucas empresas especializadas que cuidam de cada detalhe de atendimento. Então, a diferenciação de orçamento de A, B, C, D, enfim, o alfabeto é gigante, é completamente discrepante uma coisa da outra. E no andar dessa evolução de negociação, quantas vezes o cliente já recebeu o orçamento? Pá, cara, não cabe meu orçamento e tal, e tá tudo certo, a gente não deixa nenhum cliente, né, possível cliente que está cotando a mudança ficar com a percepção de, o serviço é caro. Não entrar no teu orçamento é uma coisa, tu não estar disposto a gastar aquela quantia é uma coisa, mas agora o serviço é caro é outra coisa, tu tem que avaliar a entrega que ele tem. E a gente já entender que o cliente ali deu um não, que está suscetível a um orçamento mais barato, mas a gente continuar ajudando ele com dicas, com orientações e tal, para que ele tenha uma mudança igualmente feliz, tranquila, agradável. E aí o cara repensar, cara, questão de 15 minutos depois de, cara, eu quero fechar contigo, o que eu faço para fechar? E aí tu já entende que é o lado financeiro. Então, daí tu trabalha algum parcelamento, alguma coisa, mas tu seguir nessa intenção de ajuda. Cara, eu quero que mudança, a gente viveu isso nos últimos anos. Vamos cancelar essa coisa de que mudança é dor de cabeça. Mudança tem que ser uma nova etapa da tua vida, algo feliz para ti. E aí tu seguir com essa atuação de ajuda, apoio, auxílio, projeção para um dia bacana, faz com que várias chaves virem na evolução da negociação, né? Então, muita conversão a gente faz seguindo na ajuda, que é o que tu trouxe aqui para todo mundo, né? Tu sabe que eu vou trazer uma outra contribuição, que eu acho que assim, o caro e o barato, eles são duas coisas que elas são... Depende do quanto tu agregou de valor no serviço do teu cliente. Exato. Eu costumo dizer que muitas vezes o cliente achou o caro porque tu não deu valor suficiente para ele. Tu não tem uma entrega de valor dentro do teu processo de vendas que faz o cliente chegar no final e dizer assim, cara, é justo. O caro, ele não pode ser caro, ele precisa ser justo. E o cliente, quando tu apresenta a tua negociação de preço, ele precisa entender que assim, esse valor é referente à entrega dele. E a entrega dele faz parte de isso. O produto dele se posiciona mais alto do que um concorrente. Poxa, primeiro ponto, eu tenho que ter a resiliência de entender o que ele absorveu da minha cadeia de valores no momento da negociação. Ele entendeu que a minha entrega tem tais e tais diferenciais que fazem o meu serviço ter destaque versus o meu concorrente. Então, no momento que eu percebi isso, aí sim eu posso justificar o porquê do meu preço. E realmente, nem todo mundo está, que tu trouxe muito, muito claro aqui, né, Júnior? Nem todo mundo está pronto para pagar o investimento do meu produto, do meu serviço. E tá tudo bem, faz parte. É prestigiar, né? Dar desconto nem sempre é tu perder um negócio, é prestigiar o teu cliente que está disposto a fazer o desembolso no teu serviço. Você deve passar por bastante com isso lá, né? Exato. Né, Marcelo? Exato. A gente tem bastante, a gente vive um mercado extremamente concorrido, assim, né? Então tem muita questão, assim, e a gente, trazendo um gancho com o que o Júnior falou, assim, primeiro é que a gente tem que entender, e isso não é prepotência e longe disso, mas a gente tem que entender que nos nossos negócios a gente não vai conseguir atender todo mundo, né? Trago para a realidade da Soul, mas qualquer outro negócio é assim. A gente tem que entender para quem a gente consegue, para quem, né, tem fit com a nossa empresa em relação a enxergar o valor que tem, a enxergar todas essas questões e poder trabalhar, né? Então, primeira coisa, eu acho que a gente tem muito claro isso. A partir do momento que a gente define isso, a gente consegue ir para um outro nicho de mercado que sim, lá tem o preço, tem todas essas questões, mas ao mesmo tempo acaba sendo muito um cliente que ele enxerga valor nas coisas, né? E aí uma coisa aqui que eu queria falar e que eu acho que é importante, né? O time que a gente tem na Soul hoje, o time comercial, sem dúvidas, eu fico muito feliz de falar isso porque são pessoas que realmente estão preocupadas em atender bem o cliente, são pessoas que agregam valor para o cliente e isso faz a diferença, né? Não foi nenhum nem dois negócios que a gente já conseguiu ganhar com valor mais alto, mas que o profissional que estava lá atendendo o cliente, né, do time de vendas, ele estava primeiro muito preparado, segundo, com bastante empatia para entender o cliente e agregou valor.
Ele somou na vida do cliente, né, com o negócio, e o cliente entendeu que valia pagar a mais para ter aquilo que ele iria receber, né? E que eu acho que a gente não só na vendas, mas acho que também no todo, assim, isso é muito importante também, né? Não adianta só o time de vendas ir lá e prometer um cenário muito bonito e depois na hora de executar a gente não ou seja, na hora de entregar um produto, né, para quem trabalha com produto, entregar algo que não é aquilo que foi a expectativa, né? Então eu também sou feliz por isso, porque eu acho que a gente consegue, em toda parte do processo, entregar aquilo que a gente se propõe a fazer. Isso não quer dizer, e aí, né, até eu trago isso às vezes muito como acalento para todo mundo, porque não quer dizer que porque a gente cuida e se dedica para isso que a gente não erre. Eu sou muito humilde para dizer, cara, a gente vai errar e todo mundo vai errar no processo. Eu acho que a diferença toda tá, errei, mas como eu ajo? Postura, De que né? maneira eu resolvo? E outra coisa mais importante, eu errei porque eu queria errar ou eu errei porque aconteceu no processo? Ah, não, eu errei porque aconteceu no processo. Isso faz parte e tá tudo bem, né? É diferente de tu errar querendo errar pra prejudicar alguém. Eu acho que aí é uma baita diferença e a gente vive um momento hoje de mercado em todas as áreas que, cara, assim como tem pessoas preocupadas em entregar uma boa experiência, né, e que estão suscetíveis a errar, mas preocupados em resolver, em atender, existe outras pessoas trabalhando no mercado que só estão querendo pegar o dinheiro da outra ponta e entregar bem ou mal é consequência, né? Inverte daí as coisas, né? Então é uma das situações que a gente vive também. Entender que preço, né, é uma estratégia de negócio, né? É uma forma de se diferenciar. Exato, exatamente. Tem quem busca a diferenciação por preço e tem quem busque por atendimento, por valor, por qualidade, né? Você sabe que você foi um cara que também veio de baixo, né? Veio se desenvolvendo, foi picado lá pela serpente de vendas há um bom tempo atrás, não estava ainda diretamente na área comercial. E assim, eu gosto muito de fazer essa pergunta aqui. Quais são as tuas referências de líderes? E aí aqui eu vou te dar uma oportunidade de tu relembrar alguns de líderes teus aí e com certeza vai te dar um saldo emocional bem interessante isso aí. Então, conta para nós algumas referências de gestão aí que tu tem. Tá, legal. Bom, primeiro assim, delas em termos de gestão, e acho que eu acabo não tendo muitas assim do dia a dia, porque eu fiquei bastante tempo na empresa que eu atuei, né, assim, e que foi a escola pra mim, né? Então ali eu tive uma pessoa que foi pra mim um exemplo, e ele sabe, ele é muito meu amigo, né? Ele foi um exemplo nas coisas boas e as coisas que ele sabe que não foram tão positivas que eu disse pra ele, enfim, a gente é muito aberto nisso. Mas o Maico foi uma das pessoas que eu tenho assim como referência de liderança em vários aspectos, tanto que hoje no dia a dia lá na Soul, muitos dos momentos que eu tô ali na decisão ou qualquer coisa, a primeira pessoa que vem na cabeça assim, sempre é ele, em termos de energia, do que fazer, de como fazer, de pensamento rápido, de raciocínio lógico para as coisas, de entender a situação. Eu sempre lembro dele para somar nas minhas decisões diárias, assim, né? Então eu sou muito grato e é uma das pessoas. E uma das outras coisas que eu sempre tive foi muito... eu tive muita amizade, assim, com pessoas boas, com diretores de empresa, com gestores de empresa, que sempre vão somando, né? Acho que tem muito... Embora não seja diretamente, indiretamente sempre vai somando. A prova disso é nós três aqui, né? Que é isso, né? Vocês também no dia a dia são inspiração para mim em relação ao que fazer, a como tocar. E aí vem outras coisas que o Júnior trouxe lá antes sobre questão de canudo ou estudar, né? Embora não a faculdade no primeiro momento, eu sempre tive muito aquela questão assim, cara, eu não é que sempre, eu demorei, mas eu me dei conta que era a forma que eu gostava de aprender. Então, lendo livro, vendo vídeo, estudando, seguindo pessoas, né? Modelando pessoas em relação Por exemplo, tem uma pessoa que eu gosto muito, que eu sempre olho, que é o Caio Carneiro, né? Que é autor lá do livro Seja Foda, né? E o Infoderes também, que eu li os dois. É um cara que pra mim é um exemplo, assim, de gestão, de postura de vendas, de conhecimento, de pessoa, né? De profissional, assim, de trabalho. E eu sempre procurei pegar pessoas, assim... Outro exemplo próximo a mim, que não é diretamente ligado ao meu negócio, é o Ronei, que ele é meu amigo, né? Há muitos anos. É uma pessoa que também teve uma trajetória muito legal. E é um cara que, pra mim, ele é um mentor. Em relação a várias coisas que a gente tem, que eu tenho no meu dia a dia, que eu preciso conversar com alguém, ele é uma pessoa que eu procuro conversa porque ele me agrega muito. E ele, né, tem uma boa vivência, assim. E aqui é uma coisa que é legal, assim, quando a gente começa a ter relações com pessoas que têm o mesmo mindset que a gente, em relação a negócio, a vida, né, princípios, valores muito alinhados,
é bom a gente se consultar. A gente não sabe tudo. E tá longe de saber e talvez nunca saiba, né? Tá claro isso, na verdade. E no momento que a gente tem pessoas boas com a gente, lado a lado ali, que a gente pode tirar um tempo, conversar, trocar uma ideia, entender o que tá acontecendo, isso soma muito, né? Porque daí a gente pega visões de outros negócios, traz pro nosso e implementa. Então eu sempre fui buscando fazer isso, né? Eu sempre fiz muito relacionamento, assim, muitos amigos ao longo da carreira que possibilitaram eu olhar para essas pessoas e entender o que eles estão fazendo de bom e que eu posso trazer pra minha vida pessoal e profissional, né? Então é muito disso, assim, não é pessoas específicas, né? São algumas pessoas, sim, são chave que eu sempre tenho como lembrança, né? E sou grato. E tem outras pessoas, cara, hoje a gente tá aqui, daqui a pouco a gente sai daqui, conversa com uma pessoa, essa pessoa já pode dali pra frente ser uma pessoa que eu tenho como mentor. Porque eu vou conversar, essa pessoa pode me agregar algo, né? Assim como eu também. E eu faço um link assim com a questão da importância de pessoas que reconheçam também o teu momento, que enxerguem talvez o teu crescimento futuro, né? Isso eu me remeto muito a vocês dois, né, cara? Eu já citei várias vezes nos tempos de Fevale, a gente fez uma página no Facebook lá da empresa. E a nossa empresa não era nada instagramável, né? Era uma baderna, tava tudo daquele jeito, louco de especial. E aí eu lembro que naquela época as pessoas recém começaram a ter Face e tal, e aí compartilhavam um videozinho disso, daquilo, aquilo outro, e como não tinha material de empresa pra publicar, eu mostrei pro Rafa, né, emocionado na Faceiro. aula. Faceiro. Dele, aquela tijolada, né? Bah, cara, é página da empresa, deveria ter materiais sobre a empresa. Eu, pois é, cara, mas que não tem muito o que botar ali e tal. Bom, se a tua ideia for, mude tranquilo e fica aqui te divertindo, ok, mas tem que avaliar daquela forma elegante dele de dizer, cara, o caminho não é esse. Aí, há poucos dias, não, já faz alguns meses, tu teve lá na empresa. Bah, ô Juninho, tô ali fazendo story e tal, me sinto meio bloqueado, como é que tu faz? Até achei que era zoeira de tua parte, né? Deu, cara, seja o que tu é um baita cara, dá teu recado, todos nós temos algum recado pra dar pro mundo, né? E aí, de repente, pô, se vocês não acompanham lá o Insta da Soul, não é só sobre energia solar, é sobre a conduta de empresa que eles têm, e eu sou fãzaço dessa empresa. Então, foi lá aprender não, né? Compartilhar comigo alguma coisa. Semana passada, esse cara esteve na empresa, dando uma palestra para o meu time e para outros parceiros convidados sobre a experiência do cliente. Então vejam como as coisas vão se encaixando e o tempo vai dando tantos presentes ao longo do caminho entre as pessoas em que tu está convivendo. Então, fazendo esse link todo, Marcelinho, experiência do cliente, esse cara dá aula sobre isso. Traz algumas pinceladas sobre assuntos diversos para nós, por favor. Tá, legal. Sobre essa questão, acho que para começar, assim, sobre a experiência do cliente, o principal ponto é aquilo que a gente estava falando antes, né? É atendimento, é atenção, é carinho, é estar preocupado em ajudar. Acho que a primeira coisa para mim, quando se fala de experiência do cliente, é isso. Porque não tem como eu causar uma experiência para o cliente se eu não estou preocupado em ajudar ele, né? Para contextualizar, assim, toda essa linha, como eu tenho uma trajetória aí de quase 11 anos de área comercial, isso me proporcionou a aprender na prática, no dia a dia, a atender bem os clientes, né? Porque eu já permeei várias áreas, assim, de atendimento ao cliente, né? Isso me proporcionou. E aí eu sempre brinco, né, que foi esse ano agora que eu ouvi falar sobre Customer Experience, né, experiência do cliente, assim, num nome mais chique, mais gourmet. E aí eu fui estudando, fui lendo, fui procurando. E aqui é uma outra coisa que eu falo que é legal, assim, cara. A gente não precisa esperar alguém vir nos ensinar alguma coisa. Do jeito que é hoje, se a gente entra na internet, a gente pesquisa o que a gente quiser. E em 2 finais de semana, 1 final de semana, a gente agrega muito conhecimento, né? E aí eu comecei a estudar sobre essa questão de Customer Experience e fui entendendo, na verdade, que o que eu já fazia enquanto profissional, assim, e o que a Soul faz, o que o nosso time de comercial faz em relação a atender o cliente, que, cara, hoje eu não tenho dúvida nenhuma que as pessoas que estão no time da Soul em relação a comercial têm esse mindset em relação a atender e ajudar bem, atender bem e ajudar o cliente. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, né? Então já é um princípio, assim, da experiência do cliente. E isso me proporcionou, ao longo dos anos, entender agora que era algo que eu já fazia, só não tinha um nome gourmet, né? E experiência do cliente, quando a gente fala disso, ele tem ali 3 pilares, que são que acho que é mais fácil de compreender, assim, né? Tem 3 pilares dentro de experiência do cliente, que é o esforço, o emocional e o sucesso. O que isso quer dizer?
o exemplo que eu trouxe antes ali do cliente que nos procurou lá. Se eu dificulto o processo, se eu boto ele a preencher um formulário, a entregar uma informação a mais, a fazer um monte de coisa no processo, isso faz com que ele tenha um nível de esforço muito grande. Um exemplo que eu sempre trago, entrou no site da empresa. Quantos de vocês, talvez aqui, ou quem está nos assistindo, já entrou no site de alguma empresa e não achou o telefone? Ou entrou no Google e não achou a empresa? Né? Isso tudo está atrelado à experiência do cliente. Porque tu tem que ter um esforço, eu enquanto cliente às vezes tenho que esforçar tanto para conseguir comprar que tu acaba desistindo, ou tu tem uma frustração, ou a tua experiência ela não é boa, né? A outra questão é emocional, que aí eu acho que tá ligado a esse exemplo que eu trouxe de atender o cliente assim com atenção, com carinho, porque tem sim oportunidades que tu consegue te conectar com o cliente de maneira emocional, né? Pra mim, e eu acho que pro nosso time lá, vender não é aquela coisa fria de tá aqui o que tu quer, me dá o teu dinheiro e eu vou embora. Pra mim é relacionamento, pra mim é conexão e o emocional ele te ajuda a criar uma forma de te conectar, né? E outro pilar é o sucesso, que é ter certeza que naquela etapa, não só do início ao fim, mas em todas as etapas o cliente vai ter sucesso. Por exemplo, tem lá uma fase que é contrato. Ele recebeu bem o contrato? Pra ele foi tranquilo assinar? Tava tudo certo? Ele contestou alguma coisa? Não. Então ele teve sucesso. Não, é difícil pra mim porque assinar assim eu não tenho assinatura digital, porque isso, porque aquilo. Se eu tô causando algo que gera esforço pro cliente, a tendência é eu não ter sucesso no processo, né? Então uma questão legal é sempre olhar essas três coisas e trazer pro dia a dia, em todos os processos. Experiência do cliente não é uma coisa isolada, só que uma pessoa cuida. Por exemplo, porque daí eu brinco, né, no dia lá que eu tive a oportunidade de falar com o time da N Ramos, é aquela questão de, tipo assim, se eu tenho uma pessoa só que cuida de experiência do cliente, essa pessoa, na verdade, ela é um tapa-furo. Porque alguém erra, por exemplo, a pessoa que foi lá no dia atender o cliente lá na prática, errou. Aí eu mando lá o relacionamento pra consertar, né? E daí eu acho que é tapa-furo. Quando se fala de experiência do cliente, a primeira coisa é uma cultura que tem que ser a empresa inteira. Todo mundo tem que saber o que é a experiência do cliente, todo mundo tem que saber que na sua área, no seu, chama touch point, né, que é ponto de contato. No seu ponto de contato com o cliente, tem que proporcionar uma boa experiência, reduzindo esforço, buscando a conexão emocional e garantindo o sucesso do cliente naquilo ali, né? Então, é uma coisa que envolve o todo e que proporciona, sim, e eu acho que um grande detalhe disso é, empresas que não têm a diferenciação por preço, precisam ter isso. Porque é a forma do cliente enxergar valor. É a forma dele interpretar isso bem, né? E só mais uma coisa sobre experiência, assim, sobre o processo todo, é que não é só... quando se fala, né, sobre atender cliente, a gente sempre tem aquela coisa assim, sorriso no rosto, um bom aperto de mão, estar bem vestido, qualquer coisa do tipo, né? E um conhecimento sobre aquilo que está vendendo. Sim, isso é uma parte de importante. Mas isso, no todo, é uma parte de experiência do cliente. Não é só isso, né? Porque não adianta, por exemplo, um time comercial muito bom, como é o nosso, atendendo muito bem o cliente, se em alguma parte do processo ele tiver uma frustração ou uma experiência ruim com outra pessoa. Então a gente procura cuidar todas essas áreas. De novo, eu trago isso com muita humildade, cara. Tu ter a experiência do cliente, tu cuidar disso, não quer dizer que tu não vai errar. Vai errar. Só que tu tá preocupado, primeiro, em não errar, e se errar, tu vai corrigir. Acho que são as coisas, né? Então, falando um pouco assim, bem... Tentei resumir um pouco isso. Acho que mais uma coisa só para complementar que é legal para quem vai escutar e tentar implementar no dia a dia ou buscar implementar. E se quiser, depois tiver mais dúvida, quiser me perguntar alguma coisa que eu possa ajudar, é só perguntar lá no Instagram. Uma coisa importante é sempre mapear e entender qual que é a jornada do teu cliente com o teu negócio. Por onde ele vai passar, quais são as etapas que ele vai passar. E aí, nessas etapas, trabalhar com essa questão de mapear os pontos de contato que ele vai ter e cuidar o esforço, cuidar para se conectar emocionalmente e cuidar e garantir o sucesso, né? Tu sabe que tu traz uma coisa muito importante, né? Nós falamos agora há pouco aí que o cliente é o principal ativo de um negócio, né? E olha só, muitas vezes as empresas acham que assim, a experiência, o causar a experiência no cliente é dar um mimo no final. É ou não é? É. Dar um mimo, o famoso brinde, né? O famoso brinde. Ele chegou no caixa, eu vou lá e vou dar um bombom pra ele. Pô, que legal. Encantei o cliente. Não. Não adianta tu não atender a necessidade básica. O teu negócio tem algumas necessidades que são básicas. Se nesse básico você não encantou seu cliente,
teu processo de atendimento não está funcionando. Se o teu cliente está predisposto a comprar o teu produto e o teu produto tem que entregar em até 15 minutos, não adianta no final tu dar um bombom. Não faz isso, meu. Não faz isso. Porque é o seguinte, tu tá piorando a tua relação. Porque o cliente tá entendendo que você tá querendo comprar o agrado dele. Faz diferente. No final do teu processo, se tu não tem certeza sobre o teu processo, no final do teu processo, faz uma pesquisa rápida com ele. Faz o seguinte, te posiciona na saída do teu estabelecimento, na porta de saída. E para cada cliente que sair, tu faz uma pergunta. Gostou do nosso atendimento? Só faz essa pergunta. Os sims, ótimo. Calibra os nãos. Entende o porquê dos nãos. Uma situação para agregar também que eu aprendi com um cara que chama Theo Orozco. Ele é diretor lá da Exact Sales, né? Que é um software de vendas, assim, para prospecção e tudo mais. E eu fiz uma formação com ele em São Paulo, no G4. E ele me ensinou uma coisa que, cara, eu dali em diante eu comecei a fazer. É perguntar pro cliente se ele tá gostando. Sabe? É uma pergunta tão simples que é tu olhar pro cliente, olha, até aqui tu tá gostando do processo? Tá tudo legal, tá tudo certo? E isso ainda na fase do vendedor, porque dentro do Customer Experience tem uma fase lá que é o final, que não adianta, é muito sentimento isso. Então, eu acho que eu tô sendo bem atendido, ou eu acho que eu tô atendendo bem. Tem que ter alguma forma de metrificar isso, né? Dentro da SOA a gente tem o NPS, que é o Net Promoter Score, que ele consiste em uma pergunta, né? Porque às vezes, de novo, aquela questão de estar alinhado com reduzir o esforço. Se eu mando pro cliente uma pesquisa de satisfação com 27 perguntas lá para ele responder, eu já tô botando um esforço absurdo que ele não vai achar positivo. Então a gente reduziu para uma pergunta só, que o NPS consiste de 0 a 10. Quanto você recomendaria a SOA para um amigo ou familiar? Aí o cliente vai lá e dá as notas dele. De 0 a 6, se ele der de 0 a 6, ele é considerado um cliente detrator. O que isso quer dizer? Que ele não ficou nada satisfeito com a experiência e que ele possivelmente vai falar, se for falar, não vai falar bem do nosso negócio. Ou 7 ou 8, ele é passivo. Ou seja, vai depender muito de como ele tá para ele falar bem ou falar mal, mas ele é um meio termo. E o promotor é aquele que, independente do que aconteça, ele vai falar sempre bem. Porque a experiência que ele viveu com o negócio foi boa. Então a forma que a gente achou de metrificar isso de forma leve foi através do NPS. Que é uma pergunta só e a gente consegue simplificar o todo e entender, né? E aí a gente vai depois tirando a média desse NPS e vai medindo como é que tá a evolução do negócio. E aquele cliente, que aí o objetivo da pesquisa de satisfação, muitas vezes, quando a empresa faz, é entender aonde tá errando, né? Qual que é a nossa lógica? Se o cliente deu de 0 a 6, ele não ficou satisfeito com alguma coisa. A gente vai ligar para ele e vai perguntar. Né? Caso a gente já não saiba, né? Porque como a gente tem lá um setor que talvez já saiba disso, a gente vai sondar antes e depois vai ligar para o cliente para ouvir ele, né? Porque, de novo, aquela questão de dar atenção para o cliente. Não só, também tá reclamando, deixa lá reclamando. Não, cara. Se tu tá preocupado com a experiência, pelo menos eu procuro ser assim e levar isso pro nosso time, cara, vai até o final para que o cliente veja que teve um esforço da tua parte para atender ele bem, né? Tá aí a oportunidade, né? E sobre a experiência do cliente, um ponto fundamental, né, é que o cliente é um ser humano. E como ser humano, eu preciso ter empatia com ele. Então, assim, coisas simples, como se colocar no lugar do cliente. Tomar decisões como o teu cliente prefere tomar. E entender que, às vezes, assim, o sim ou não faz parte do processo. E, claro, medir sempre se, dentro da minha experiência, alguma coisa o cliente gritou em algum momento no meu processo, é sinal de que ali eu tenho uma oportunidade. Ali eu tenho uma oportunidade de desenvolver o meu time. Ali eu tenho uma oportunidade de crescimento e de desenvolvimento. Você falou uma coisa aqui há um tempo antes que eu anotei aqui, que o quanto é importante quem está nos assistindo é ter mentores. Ter alguém, você empreendedor, e aqui nós estamos falando somos 3 empreendedores, ter alguém com quem você possa, às vezes, trocar uma ideia sobre algum momento que você está vivendo. O quanto isso é importante. Você que é empreendedor, você não é um super-homem. Não, você é um empreendedor. E como empreendedor, você vai acertar algumas decisões e vai, talvez, não acertar em algumas outras. Mas você tem todo o direito disso. Agora, ter alguma pessoa para você trocar algumas ideias,
discutir alguns temas sempre é válido, sempre é importante. É que nem a gente tava falando no café, né? A vida é simples, quem complica somos nós. Na empresa é a mesma coisa. Tu gerir um negócio, de certa forma, é simples. É simples tu perguntar pro teu cliente o que ele achou. É simples tu alterar algum processo teu. O complicado é que a gente se acostuma a fazer a mesma coisa todo dia. Então, o processo tal é assim. Tu alterar ele, tu parar, repensar, mudar a pessoa mudar o comportamento, a atitude, cria uma barreira inicial, mas depois que se entende o retorno que isso dá, faz sentido e passa a alterar. Uma situação que eu acho muito legal também de um treinamento que eu e a Rosane fizemos, que foi o Executive Program da Startse. Eles têm por hábito de, período em período, cortar algum processo que não faça mais sentido para a empresa. Ou seja, isso é autoavaliação, né? Tu entender, faço 10 procedimentos. Tu olha para aqueles 10, esse 10º aqui não é mais necessário, porque agora a gente já contratou uma ferramenta, contratamos tal pessoa, estamos desempenhando de tal forma, e aquele 10º procedimento pode ser cortado. E às vezes a gente não para, liga no piloto automático, segue fazendo as mesmas coisas, porque acha que é importante, mas lá pro teu cliente já nem mais faz sentido aquilo. Então se autoavaliem sempre, pelo amor de Deus. Eu quero fazer uma pergunta aqui que eu acho que ela é bem importante. Ser gestor, né, é ser líder, é ser referência. Hoje tu é pai do Theo, né? Um menino lindo que eu acompanho lá nas redes sociais. Parabéns pelo filhão. E aí a pergunta é: qual das gestões é mais difícil? A gestão de pessoas, a gestão de processo, a gestão comercial ou a gestão como pai? Qual delas é a mais difícil? Eu acho que vou trazer a verdade, assim, minha, né? Pra mim é a gestão de pessoas, né? Porque eu acho que... Tô contigo. Porque, cara, querendo ou não, a gente lida com o ser humano e é muito... vou trazer isso pra complementar. Eu fiz uma formação em PNL e eu sempre procuro pegar algumas coisas que fazem muito sentido, né? E eu aprendi que na programação neurolinguística, toda pessoa, todo comportamento que uma pessoa tem, ele tem uma boa intenção. Todo comportamento sempre tem uma boa intenção. Pode ser que, sei lá, um exemplo, um chefe que grita com um colaborador. Talvez ele não fez da maneira certa, mas ele tinha uma boa intenção de corrigir alguma coisa que foi feita errada. Então sempre tem que cuidar isso, né? E nessa questão de gestão e de perfil de pessoa, tipo assim, enquanto gestor, quando eu aprendi isso, eu passei a ter muito mais... empatia eu procurei sempre ter, né? Mas eu procurei ter muito mais cuidado, assim, porque, ele não fez isso porque ele queria prejudicar ou por tal e tal coisa. Ele fez isso porque ele pensou que isso seria bom por isso, isso e isso, né? Mas mesmo assim, mesmo tendo dessas questões, eu acho que a gestão de pessoas, ela é complexa. Ela é complexa porque a gente lida com várias coisas, principalmente emocional e sentimento. E isso é uma coisa que cada ser humano vai reagir de uma forma. Então, ela é difícil, né? Ela não é, por exemplo, uma gestão de processo. Tem que fazer isso, 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 e na ponta tem que sair isso. Beleza? É lógico, né? Agora, quando tu vai pra pessoa, não é lógico, porque cada um tem a sua história até aqui e vai agir ou reagir de acordo com aquilo que teve de passado e de história, né? Então, é difícil, não é uma coisa simples. Muito bom, eu diria que essa é uma grande oportunidade que é gerir pessoas, até porque assim, dentro de um ambiente organizacional, né, são as coisas que não são tão tangíveis, né? Exato. Mexe com sentimentos, mexe com crenças, mexe com valores, e tudo isso norteia no resultado da tua tomada de decisão e tudo mais. Mas, e me conta, e ser pai do Theo, o que é ser pai do Theo? É bom? Cara, é bom demais, assim, né? Brilha o olho do homem daí, né? Cara, ele é demais, assim, tanto pra mim, pra Marina. A gente já tá junto há 15 anos, fez esse ano, né? E então a gente sempre, né, já planejou a vida pra ter um filho, assim, né? A gente tem afilhado e tudo, mas, cara, por melhor que tenha sido o nosso planejamento, acho que o Papai do Céu foi muito bom, assim, e entregou mais, sabe? Fez o famoso over-deliver, assim, com a gente, né? Em termos de expectativa. Porque ele nos ensina todos os dias, ele tem 1 ano e 3 meses, cara, e é impressionante o quanto ele trouxe, assim, de coisa boa pra nossa vida, sabe? Ontem a gente tava falando até, tipo, cara, os momentos que a gente tá vivendo com ele agora, talvez daqui a um tempo a gente não vai mais viver, porque vai crescer e tal, vai acabar com isso. Então... não sei, cara, é demais, assim, chega
às vezes até faltar palavras pra falar dele, porque pra mim e pra Marina ele é tudo. Ele é tudo, e ele virou um motivo pra gente, assim, de razão, motivo, tudo, né? Tudo que a gente faz hoje é pensando no bem dele, pra que tudo dê certo pra ele, né? Acho que é isso. E me diz uma coisa, assim, a gestão de tempo sobre isso, assim, de como é que é ser o gestor lá na Soul, né? Pelo que a gente percebeu aqui durante a nossa conversa, você é um cara que estuda bastante, né? E aí é pai também, porque consome um pouco. Como é que é a gestão de tempo isso? Tu tem algumas prioridades? O que tu pode dizer assim, que pode dar de dica pro nosso pessoal aí que tá nos vendo teu aí, tempo aí? de como que tu administra o seu tempo aí? Tá, legal. Eu acho que, cara, a gente tem que tentar entender todas as áreas que a gente passe e o que a gente quer, né, em relação a profissional e pessoal, e dar atenção pra isso, né? Por exemplo, da Soul ali, muitas vezes é 12 horas todos os dias ou mais, né? Que fica envolvido com o negócio e trabalhando ali direto, né? Sim, tem a questão de estudar, tem tudo isso e tal. Mas ao mesmo tempo, uma coisa que eu sempre cuido é tipo assim, se eu tô com o Theo e tô com a Marina e a gente vai fazer alguma coisa. Beleza. Exceções ali que a empresa precisa de alguma coisa, eu vou responder, ou um cliente, ou alguma coisa, mas eu procuro dar atenção pra eles no momento que eu me destinei a dar atenção pra eles, né? E uma coisa que eu sempre trago muito, assim, que tem a ver comigo e com a Marina, porque hoje né, minha família são os dois, né? É uma coisa que eu aprendi com um mentor lá, que é o Caio Carneiro, cara, é ter acordo. É ter acordo. Então, por exemplo, ela sabe que vai ter dias da semana que eu vou sair de lá às 7, 8 horas da noite, ou antes, enfim, mas que eu vou sair tarde, né? Ela sabe que vai ter, por exemplo, sábado que eu vou passar o dia inteiro estudando, ou que eu vou passar a manhã toda estudando. Mas ela também sabe que sábado de tarde ou domingo a gente vai sair. A gente vai passear, a gente vai fazer alguma coisa legal. Então, acho que é também trazendo, nem era a pergunta, mas trazendo pra relacionamento e pra tudo, eu acho. Tudo aquilo que tem um combinado e que existe um acordo, dá certo, né? Porque daí tu controla as coisas e fica tudo bem. Então eu procuro me dividir, a gente acaba trabalhando bastante, mas a gente cuida pra não uma coisa atrapalhar a outra. Nem o pessoal atrapalhar o profissional e nem o profissional atrapalhar o pessoal. Então assim a gente vai fazendo os nossos acordos em relação hoje eu vou estudar o dia inteiro. É bom pra ela saber que eu tô ali, que a gente não tá fazendo alguma coisa? Talvez não, né? Em termos de dia a dia, assim. Mas ela entende, assim como quando ela quer fazer alguma coisa eu também entendo, a gente se combina e dá tudo certo. É isso aí. Galera, isso infelizmente estourou o tempo aqui. Se deixasse, a gente ia até semana que vem, mas não dá. Hoje, dia 14 de novembro, uma segunda-feira chuvosa aí antes de feriado. E acho que fica a dica também, né, do combinado. Nós nos propomos a estar aqui para entregar algo de valor, né? Acho que na vida é assim também, questão de consistência, questão de acordo, questão de fazer teu melhor todo dia. Então hoje, humildemente, dentro dessa horinha aqui, a gente tentou entregar o nosso melhor para vocês. Espero que vocês gostem aí e que tenha saído alguma sacada que faça a diferença na tua vida. Marcelinho, Rafa, satisfação, alegria de estar com vocês aqui e só pelo próximo. Obrigado pela presença aí, Marcelinho, foi uma alegria muito grande te ter conosco hoje. Obrigado, cara, eu que agradeço vocês aí, vou tomar tua frente, deixar tu abrir, tu encerra então, tá? Mas pra agradecer de novo, assim, a gente nem falou, né, mas eu e o Rafa, a gente tava falando também antes na padaria, como as coisas acontecem como tem que acontecer, né? A gente tava indo pra São Paulo num voo, a gente nenhum sabia quem era o outro, a gente sentou um do lado e começamos uma conversa ali, né? E isso foi muito positivo, que fez a gente estar aqui hoje, fez a gente criar uma relação. Então, obrigado pelo convite. O Júnior eu conheço também já, não é de hoje, né? Há bastante tempo. Mas são duas pessoas que eu gosto muito. Então, quando vocês me convidaram, foi na hora aceito, porque pra mim é um prazer estar com vocês e falar sobre o que a gente falou. Acho que é muito positivo. Isso aí. Obrigado, gente. Muito bom, pessoal, muito bom. Assim, o Gestão Tri é um momento assim, é um momento onde 3 a 4 pessoas vão estar aqui debatendo sobre assuntos que acontecem no teu dia a dia. E o nosso intuito aqui é juntos a gente trazer algumas sacadas, alguns insights que façam você melhorar no seu dia a dia. E mais, né? A gente se predispôs a pelo menos uma vez a cada 15 dias a gente botar no ar algum vídeo, algum material. E o quanto é importante isso, né? Se reunir, querendo ou não, a gente aqui está se reunindo para trocar algumas ideias. Eu fiz várias anotações aqui, fez muito sentido para mim. Então, assim, você que está nos assistindo também tenha momentos assim. Se você quiser nos encontrar, nós vamos estar aqui subindo material a cada 15 dias no nosso canal. Não esquece, curte, compartilha e bora lá, bora fazer essa gestão virar uma gestão tri. Bora!